Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo para a gente ganhar tempo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Capítulo de número 5, perdão. A partir do versículo 1. Quem achar e já quiser ir glorificando a Deus, deixa Deus te usar, tá? Diz a Bíblia: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Repita comigo: grande homem, diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Repita comigo: ele o restauraria da sua lepra. Amém? Feche a sua Bíblia, coloque em cima da cadeira. Vamos orar mais um pouquinho. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado por mais esta oportunidade de glorificar o teu nome junto com os meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra acabou de ser lida e será ministrada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço que eu desapareça diante dela. Que o teu Espírito Santo continue com a liberdade que ele já tem nesse culto para ministrar nos nossos corações tudo o que nós precisamos ouvir e entender sobre a tua palavra. Pai, como último pedido nesta oração, eu lhe peço: mantenha o céu aberto em cima desta igreja. Derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Que nós possamos ser cheios da tua glória aqui nesse lugar e impactados por ela nesta noite, Pai. É o que o teu servo te pede e já te agradece, convicto da vitória, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a palavra cujo tema desta campanha se encontra no capítulo de número 5, o segundo livro de Reis, vai contar uma história ao nosso coração. A história narrada aqui nesse texto vai falar sobre um homem chamado Naamã. Logo no início do versículo, logo no início do contexto, logo no início desse texto, a Bíblia vem nos exemplificando que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Se nós entendermos o que se passa aqui nesse primeiro versículo, nós vamos perceber algo tão profundo para a nossa vida, e que, se você estiver ligado até o final dessa mensagem, você não sairá daqui a mesma pessoa. Você vai sair daqui com muito mais fé. Você vai sair daqui entendendo quem você é diante de Deus. Então nós percebemos que Naamã era chefe do exército do rei da Síria e um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. A Bíblia diz também que por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. A história de Naamã, ela já começa exaltando o chefe do exército do rei. Ela já começa colocando o chefe do exército lá em cima, porque todos que o conheciam sabiam que ele era um homem muito valoroso, sabia que ele era um homem que já tinha comandado guerras e mais guerras, e que Deus havia dado a vitória para o povo sírio através de Naamã. Pastor, mas Deus foi com o povo sírio? Sim, Deus, ele é com quem ele quer. Deus, ele faz o que ele quer fazer. Deus, ele faz aonde ele quer fazer. E a Bíblia vai dizer que Naamã então era um grande homem, chefe do exército do rei. Quando nós percebemos que a Bíblia destaca
essa qualidade de Naamã, nós vamos ver também que ela continua dizendo que ele era um grande homem diante do seu Senhor. A história vai dizer que esse homem chamado Naamã era um homem de muito destaque, porém era um homem que tinha uma fraqueza. Era um homem que estava sempre acima do exército, sempre acima da sociedade, mas era um homem que quando entrava na sua casa, somente a sua esposa sabia o que ele passava. Era um homem que tinha toda a honraria possível dentro de um reinado, mas quando chegava nos seus aposentos, na sua casa, somente a sua família percebia o que estava acontecendo com ele. Se nós entendermos a história de Naamã, nós vamos ver que a Síria não era um povo que colocava à parte, que marginalizava as pessoas que pareciam com uma lepra. Para quem não sabe, a lepra ela é conhecida no mundo espiritual como pecado. Isso aqui já dá uma outra mensagem sobre os 4 temas, sobre as 4 particularidades da lepra, pastor Anderson. Mas outro dia eu prego isso aqui. Se eu faz outra campanha dessa, a gente prega sobre isso, amém? Então, Naamã, ele era um homem que estava ali diante do exército do rei, mas quando chegava em casa, talvez poderia ser uma pessoa triste, talvez poderia ser uma pessoa que sofria com a sua doença e tinha sua esposa para lhe consolar. Mas a história continua narrando que Naamã, ele recebeu muitos livramentos junto com o exército dele, através do Senhor na sua vida. E quando a Bíblia fala que ele era um homem muito grande diante do seu Senhor, na história ela vai nos relatar que a Síria, quando leva alguns cativos para lá, para o seu país, eles pegam de Israel uma menina e a leva para dentro da casa de Naamã, pastor Guaraci. Quando ela chega dentro da casa de Naamã, ela pode perceber tudo o que está acontecendo ali. Imagina uma pessoa que não estava acostumada a viver com leprosos próximo a ela, porque lá em Israel, pastora, não poderia conviver com essa pessoa. As pessoas eram colocadas à parte, as pessoas não podiam trabalhar, as pessoas não podiam se relacionar com outro tipo de pessoa, porque todos sabiam que era um mandamento lá de Levítico, era para colocar à parte a pessoa que parecia com uma lepra. Imagina aquela menina nova, aquela menina chegando numa terra estranha, chegando numa casa estranha, chegando num povo estranho, com uma cultura estranha, com línguas estranhas, e ela tendo que lidar com a situação de que aquela pessoa que ia dominá-la, aquela pessoa que ia ser sobre ela dentro daquela casa, sofria de uma doença contagiosa, sofria de uma doença que Israel não permitia que estivesse no meio de outras pessoas. Imediatamente ela, conhecendo a história do seu povo, ela vai dizer para a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando aquela menina libera aquela palavra na vida de Naamã, ela está dizendo para a senhora, para a pessoa que está cuidando dela, que está sendo a sua chefe naquele momento, que está sendo a sua dominadora naquele momento, porque ela era uma escrava, ela está dizendo: eu ainda tenho compaixão, mesmo vocês me escravizando, porque lá em Israel eu aprendi que o Deus que eu sirvo é o Deus que tem compaixão do próximo. Lá em Israel, o Deus que eu sirvo é o Deus que deu livramento para a Síria, através do chefe do exército chamado Naamã, e que agora é o meu Senhor. Aquela menina está dizendo para sua senhora que ela acreditava no Deus que habitava lá em Israel, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ela acreditava que Deus que estava lá em Israel poderia curar o chefe do exército da Síria. Só que quando ela menciona essa palavra para sua senhora, ela vai dizer que o profeta poderia restaurar a lepra de Naamã. Eu abro um parêntese aqui para dizer que o profeta era aquela pessoa que ouvia a voz de Deus e levava para o povo. O sacerdote, por sua vez, eles ouviam a voz do povo e levavam até Deus. Existe uma diferença, pastor Anderson, mas o que aquela menina está dizendo é que Deus que está lá em Israel, ele poderia usar o profeta para curar aquele homem da sua lepra. Algo que me chama a atenção aqui nessa passagem é que quando a moça escuta isso daquela menina que era uma escrava, e eu acredito que a esse momento ela já tinha um apreço muito grande pelaquela jovem, ela imediatamente
exatamente quando Naamã chega em casa, ela menciona aquilo que a menina falou para Naamã. Naamã, então, você conhece a história. A Bíblia diz que Naamã, então, ele vai até o rei Ben-Hadad e ele comenta para o rei tudo aquilo que a menina falou. Interessante é que a Síria tinha os seus deuses, a Síria tinha as suas adorações, a Síria tinha os seus curandeiros, a Síria tinha aquelas pessoas que trabalhavam para curar outras pessoas, mas mesmo assim, o rei de um país, o rei de uma nação, criou numa palavra que veio de fora da Síria para dentro daquele território, pastor. Mas ele deve ter crido, porque a menina que falou era uma menina do povo de Deus, do povo escolhido. Não, ele creu porque eu acredito que Deus entrou no coração daquele rei para fazer ele mudar de ideia. Pastor, isso é heresia. Eu vou dizer algo para você. Quando Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões, pastor Anderson, o rei Dario, o rei da Babilônia, reverendo Barassi, ele virou para Daniel e falou assim: Daniel, se você entender isso aqui, meu irmão, já começa a glorificar a Deus. Deus veio aqui para ouvir o teu glória. Quando Dario virou para Daniel, falou para Daniel: Daniel, tu vai ser lançado na cova dos leões, mas o teu Deus, ele te livrará. Deus está dizendo que se ele quiser, ele entra no coração do ímpio e faz o ímpio te abençoar. Glória a Deus. Deus está dizendo para nós aqui que o rei Ben-Hadad acreditou na palavra da menina. Deus está dizendo para nós aqui que ele teve que entrar no meio do problema para resolver a situação. Quantas das vezes nós estamos no meio do problema? Quantas das vezes nós estamos no meio do mar que está revolto, e foi falado aqui hoje, mas Jesus está dizendo: segura as pontas porque eu estou no mar. Jesus está dizendo: segura aí porque eu estou com vocês. E interessante é que Jesus estava lá na popa. O pastor Anderson é pescador e o Max também é, ele sabe do que eu vou falar. Jesus estava lá na popa do barco. Naquela ocasião, os barcos daquela época eram a vela ou a remo e tinha um leme para controlar a direção do barco. E Jesus está lá com a sua almofada dormindo, reverendo, e ele está lá descansando. E eu falei: Deus, por que Jesus estava dormindo, sabendo que ia vir uma tempestade logo em seguida? Porque ele sabe de todas as coisas. E Deus falou para meu filho: Jesus não estava dormindo, meu filho não estava dormindo. O corpo físico poderia estar até descansando, mas a palavra de Deus vai dizer no Salmo de número 121 que o guarda de Israel, ele não postoleja, ele não dorme. O corpo físico de Jesus estava até dormindo, mas o espírito estava acordado, estava vendo tudo que estava acontecendo. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: pode o mar estar revolto, pode a onda estar batendo, pode o barco estar entrando água, mas o Espírito de Deus, ele está olhando a situação e ele está dizendo: eu vou conduzir esse barco até a outra margem. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. E Deus estava controlando a situação lá dentro da Síria. Glória a Deus. Aleluia. Deus botou uma escrava dentro da casa de Naamã para curar Naamã. Deus botou uma escrava dentro da casa de Naamã para lançar uma palavra para ele, e Naamã acreditou na palavra. Glória a Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Aquela menina liberou algo na vida de Naamã. Aquela menina liberou algo na vida daquele homem, que ele agarrou com as suas duas mãos e foi até o posto mais alto do seu reino, que era o rei Ben-Hadad. E ele vira para o rei e fala: rei, a menina falou isso, isso e isso. O rei não pensou duas vezes, escreveu uma carta para Jorão e falou assim: ó, quando Naamã chegar aí, ele deve ser curado da lepra. Só que o rei de Israel estava menos ligado do que o rei da Síria. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui para
A história vai dizer que o rei enviou uma carta para Jorão, que era o rei de Israel, Olha. e Naamã tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele levou a carta ao rei de Israel, e quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele fica desesperado. Só que é interessante que da mesma forma que o rei de Israel ficou desesperado, porque ele não estava acostumado com isso, ou ele estava com medo disso, a Bíblia diz que quando Naamã chega lá com ouro, Naamã chega lá com vestes, Naamã chega lá com prata, tem um homem que largou a casa do seu pai, que era rico, que tinha muito dinheiro, para seguir um tal de Elias, simplesmente um dos maiores profetas que a Bíblia menciona. E esse homem, quando Elias foi levado numa carruagem de fogo, recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. O nome desse homem é Eliseu. Eliseu era um profeta contemporâneo de Jorão e mais outros 3 reis que passaram por Israel. A história diz que quando Naamã chega naquele lugar, Eliseu está vendo, está percebendo o que está acontecendo lá no reino de Jorão, e Jorão desesperado, os soldados batendo cabeça, indo de um lado, indo para o outro. Alguém comentou para Eliseu e falou: chegou um chefe do exército da Síria aí, e ele veio cheio de lepra aqui para Israel. Mas Eliseu sabia que não poderia ter contato com o leproso, porque em Levítico estava dizendo que não podia ter contato com o leproso. Era para ser colocado à parte, era para ser colocado à margem da sociedade. E se ele fosse purificado, ele se apresentasse aos sacerdotes da época. Eliseu não era sacerdote, Eliseu era profeta. Eliseu não podia ter contato com o leproso, Eliseu não podia ter contato com alguém que tinha uma doença contagiosa. A história vai dizer que quando Naamã chega lá em Israel e o rei está desesperado, Eliseu ele salta da sua casa e ele fala: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Quando Naamã fica sabendo daquilo, eu fui perguntar para Deus, eu falei: Jesus, por que Eliseu falou isso? A Bíblia começa dizendo que Naamã era chefe do exército do rei da Síria e era um grande homem diante do seu Senhor. Eu falei: Jesus, tudo bem, mas o que o Senhor quer me falar com isso? E Deus falou: filho, se Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, Eliseu também sabia que era um grande homem diante de Deus. Ei, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: se você não se considerar um grande homem ou uma grande mulher diante de Deus, meu irmão, a Síria vai passar por cima de você. Mas Deus está dizendo, Eliseu, quando libera uma palavra, ele está dizendo: deixa vir após mim e saberá que há profeta em Israel. E em outras palavras ele estava dizendo: deixa vir a mim, e ele vai saber que eu também sou grande diante de alguém, mas está lá diante de alguém, é diante de Leão da tribo de Judá, é diante de Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Eliseu libera essa palavra, Olha. a Bíblia diz que Naamã ele foi até Eliseu. E quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu manda uma mensagem lá de dentro. Fala assim: ó, vai lá e fala isso para ele. Glória a Deus. Quando Naamã recebe aquela mensagem, Naamã não entrou nem na casa de Eliseu. Diferente do que Balaão fez lá atrás. Balaão tinha recebido uma resposta de Deus, mas mesmo assim ele deixou os príncipes de Balaque entrar na sua casa, porque ele queria confirmação. Deus já tinha falado: não amaldiçoa o meu povo, porque ele é abençoado. Quando Deus abençoa, meu irmão, ninguém pode te abençoar. Glória a Deus. Quando Deus abençoa, ninguém pode tirar de você. Quando Deus abençoa, ninguém pode tomar o que Deus deu para a tua vida. Pastor, mas o diabo levou tudo que já tinha. O diabo levou as coisas materiais. Mas Deus falou para o diabo o seguinte: diabo, pode tocar em tudo que já tem, só não toca na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o Se nome você do tivesse Senhor. entendido, meu irmão, que já tinha pulado isso cadeira. Sabe que Deus está dizendo: vão tocar em tudo que você tem. Deus pode até permitir tocar na tua casa, tocar no teu carro, tocar no teu trabalho, tocar na tua vida,
Aleluia. Ninguém toca naquilo que Deus abençoou. Você é povo abençoado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não é qualquer um, você é príncipe, você é princesa de Deus. Glória, louvado seja o nome. Você é alguém que Deus escolheu para estar na presença dele, irmão. Então não tem como a gente falar, eu aceitei Jesus. Não, nós não aceitamos Jesus. Não tem como nós aceitarmos alguém que já nos aceitou, pastor. Nós nos entregamos para Jesus. Glória a Deus. É Aleluia. diferente de você se entregar e de você aceitar. A Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Então Jesus está dizendo, você não precisa me aceitar, você precisa se entregar. Porque quando você se entrega para Jesus, meu irmão, Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E Eliseu sabia de tudo isso. Eliseu, quando Naamã chega na sua porta, ele manda uma mensagem lá de dentro. Glória a Deus. Ele diz, fala para Naamã, para que ele se banhe lá no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, quando escuta aquela mensagem, não é convidado para entrar na casa de Eliseu, ele fica triste com aquilo. Imagina uma pessoa do alto escalão do rei da Síria. Imagina uma pessoa que já venceu guerras. Imagina uma pessoa que comanda o maior exército do seu país. Imagina uma pessoa que é condecorada, uma pessoa que tem prestígio dentro do seu povo. Imagina alguém que chega, uma autoridade que chega num outro país, e chega em outro lugar para ser recebido com as honrarias de autoridade e não é recebido dessa forma. Imagina se o presidente do Brasil fosse outra nação e não fosse recebido com a honraria de um chefe de Estado. Isso independente de política. Imagina se o chefe, se o presidente dos Estados Unidos fosse em outro país e não fosse reconhecido como uma autoridade dentro do seu país. Isso seria vergonhoso para alguém, seria desonroso para um chefe de Estado. E Naamã se sentiu daquela forma. Naamã, quando Eliseu falou para dar uma mensagem para ele se banhar no Rio Jordão, ele achou aquilo uma afronta. Imediatamente ele pega seus carros, ele pega seus cavalos e ele vai embora daquele lugar. Só que de repente, ele comentando com os seus soldados, alguém vai virar para ele e vai falar assim, meu Senhor, se ele mandasse o Senhor fazer algo tão grande, e o Senhor não faria, quanto mais tratando da sua saúde, por que o Senhor não vai lá e se banha no Rio Jordão? E Naamã sabia que o Rio Jordão não era um rio limpo naquela época. Ele sabia que na Síria tinha rios muito mais limpos do que o Rio Jordão, Abana e Farpá, rios de Damasco, eram rios que eram muito mais limpos do que o Rio Jordão. Ele poderia facilmente se banhar nas águas daqueles rios limpos diante da sua cidade. Imagina que você fosse hoje, algo seria lançado na internet, Naamã vai mergulhar no rio de Farpá e será limpo, porque Deus vai curar Naamã. Imagina
nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Naamã, então, ele... Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, só tu é poderoso, Pai. Glória a Deus. A Bíblia diz que Naamã ele começa a mergulhar. Glória. Imagina que no primeiro mergulho Deus já tinha restaurado uma parte de Naamã. Glória seja o teu nome. Mas no sétimo mergulho ele foi curado. Glória a Deus. E Naamã, de repente, então, ele pensa: eu vou voltar lá no profeta. Agora eu estou curado. Eu não estou mais leproso. Eu vou lá no profeta. E sabe aqueles 6.000 ciclos de ouro, as 10 mudas de veste, os 10 calelos de prata? Aleluia. Naamã levou tudo para Eliseu. Se fosse hoje em dia, infelizmente, o profeta ia querer aquilo. De repente, poderia pegar até antes mesmo de Naamã ser curado. Estamos vivendo uma geração que está movida a dinheiro. Vivemos numa geração que está sendo movida a valores financeiros. Infelizmente, os púlpitos, graças a Deus, não todos, mas se tornaram fonte de renda. Infelizmente, pessoas estão vivendo dentro de igrejas que estão só querendo tomar partido de algo daquela pessoa para pagar pregador caro, para pagar cantor caro. Eu não sou contra a igreja abençoar o pregador. O ministério itinerante é muito bonito. Imagina uma pessoa que ela sai do seu estado, vai para outro estado, e ali depois do culto, pastor, ela vai para o hotel e está a sua família a quilômetros de distância. De repente ela passa 10 dias no estado, não vê seu filho, sua filha, sua esposa. Eu não sou contra a igreja abençoar o pregador. O que eu sou contra é fazer um comércio, fazer algo que só envolvam valores financeiros dentro da casa de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu estou falando isso. Glória a Deus, aleluia. E quando Naamã ele vai oferecer aquilo para Eliseu, Eliseu não aceita. Sabe por que Eliseu não aceita? Porque nada do que é do mundo agrada a Deus. Sabe lá como Naamã tinha conseguido aquele dinheiro? Sabe lá como Naamã tinha conseguido aquelas vestes? Sabe lá como Naamã tinha conseguido aquele ouro, aquela prata? Ninguém sabe. Talvez extorquindo de impostos das pessoas, talvez de forma ilícita, talvez de uma forma em que Deus não se agradaria. O fato é que Deus tocou no profeta e o profeta falou: não, eu não quero isso. E ainda como um agravante, aquele profeta veio com uma pessoa que tinha lepra. E a história vai dizer, para a gente caminhar para o final, que Eliseu recusa aquilo que Naamã tinha para a sua vida. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus não estava naquilo. Mas tinha um homem que estava ali com Eliseu e pelo jeito não aprendeu nada, chamado Geazi. E aquele moço que estava ali para aprender, para servir Eliseu, ele simplesmente percebe que Eliseu saiu da sua vista e ele vai correndo atrás de Naamã. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que infelizmente hoje, em vez de correr atrás de Deus, está correndo atrás de financeiro. Mas não sabe que quando Jesus chega na sua vida, ele chega com o financeiro, ele chega com o matrimonial, ele chega com a saúde, ele chega com todas as áreas. Quando aqueles homens entraram no barco, lá no Mar da Galileia, isso está no livro. Está no livro. Amém. Aqueles homens entraram no barco. Glória a Deus. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles conheciam aquela região. Eles conheciam o Mar da Galileia. E por sinal tem 21 quilômetros de largura e 14 de extensão. O Mar da Galileia, ele está situado 200 metros abaixo do nível do mar. E ele tem um monte do lado dele chamado Monte Hermon, que lá no seu cume tem neve. E ali, aquela região, o ar quente que se encontra em cima do nível, em cima do mar da Galileia, e o ar gelado que desce da montanha, contribui para tempestades repentinas naquele lugar. Mas mesmo assim eles entraram dentro do barco. Só que quando eles entraram dentro do barco, eles falavam: Jesus, vem com a gente. Você não entendeu? Quando eles entraram dentro do barco, eu vou melhorar para você. Eles não se preocuparam de entrar no mar
eles se preocuparam em levar Jesus. Aleluia. Será que você está preocupado de Jesus entrar dentro do teu barco? Porque tem muita gente aí fora que não está nem aí para Jesus dentro do barco. Está preocupado em a multidão entrar dentro do barco dele. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles deixaram a multidão, mas levaram Jesus. Não importa se vai estar você e Jesus dentro do barco, mas esteja com Jesus dentro do barco. Glória a Deus. Aleluia. Não importa se estavam os 12 dentro do barco, mas Jesus estava dentro do barco. Não importa se vai estar você e sua família dentro do barco, mas tem um parente meu que eu quero levar, querido. Se Deus falou para não levar, não leva. Aleluia. Glória a O que Deus. importa é Jesus estar dentro do barco. E quando Geazi vai atrás de Naamã, ele ainda conta uma mentira para receber aquelas coisas de Naamã. Quando ele volta para onde Eliseu estava, para sua casa, a Bíblia diz que Eliseu já sabia onde Geazi tinha ido. O pastor Eliseu era vidente. No Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente. Eliseu era profeta. Lembra quando eu falei que o profeta ouvia Deus e entregava para o povo? Deus falou com Eliseu, profeta. Deus falou com Eliseu que Geazi tinha ido buscar o que não era para buscar. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: se tiver que mergulhar no Jordão, mergulha, mas não tenta buscar aquilo que não é para você. Se tiver que mergulhar no rio sujo, mergulha, mas não tenta buscar aquilo que Deus não trouxe para a tua vida. Porque quando Deus traz para a tua vida, essa coisa chega até você com facilidade. Você não precisa nem fazer muito esforço. Pastor, está acabando o alimento lá em casa, Deus vai mandar alguém para enviar uma cesta básica. Pastor, a conta está atrasada, Deus vai mandar alguém para mandar um pix para você, como já foi falado aqui, para você sanar o teu problema. Quando Jesus está no teu barco, quando Jesus está dizendo, mergulha, porque eu quero te curar, ele está dizendo, não precisa ir atrás daquilo que eu não separei para você, irmão. Ganância não é de Deus, avareza não é de Deus. Deus está dizendo, eu tenho coisas grandes para a tua vida, eu tenho coisas tão grandes que tu ainda nem sabe. Sabe por quê? A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração, é o que Deus preparou para nós. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, irmão. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Jesus está dizendo, eu vou abençoar meu povo, mas é necessário fazer o que eu mando, não o que eles querem. Eu vou abençoar meu povo, mas é necessário fazer de acordo com a minha vontade, não com a vontade deles. Deus está dizendo, eu vou abençoar meu povo, mas é necessário cumprir o mandamento que eu tenho para a vida dele. Não fazer de qualquer forma. Deus está dizendo nessa noite, eu vou abençoar a minha igreja, eu vou fazer provisão para a minha igreja, porque eu estou no meio deles habitando, e sou eu Deus da provisão. Glória a Pra Deus. gente fechar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca de pé, irmão, por gentileza. Finalizando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diz a Bíblia, e depois que Geazi voltou para Eliseu, Eliseu falou para Geazi, Geazi, a lepra que estava em Naamã, agora passará para você e para a sua semente. Existem maldições que perseguem a pessoa para a vida inteira, mas só quando Deus permite. Porque quando Deus quer quebrar maldições, Deus quebra também. Oh, glória a Deus. Lá na frente vai haver um cerco em Samaria, onde vão cercar a cidade de Samaria, e Deus vai usar 4 leprosos para ir até o arraial dos inimigos, e um desses 4 leprosos chama-se Geazi. E há quem diga que os outros 3 eram filhos dele. Esse homem tomou um rumo na sua vida em que não teve mais volta. Mas eu creio que hoje Deus te dá uma oportunidade de você tomar um novo rumo na sua vida. Glória a Deus. Deus dá uma oportunidade de você tomar uma direção correta na sua vida. Aleluia, Deus. Porque quando Naamã percebeu tudo aquilo que tinha acontecido, ele virou para Eliseu e falou: perdoe o Senhor
a teu servo. Naamã já estava reconhecendo que Deus de Eliseu era seco. Ele estava dizendo: quando meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Naamã estava reconhecendo que o Deus de Eliseu foi o mesmo Deus que curou ele. Imagina se Naamã tivesse ido lá para a Síria para se banhar. A glória não seria de Deus, pastor. A glória seria de qualquer outro Deus da Síria, menos do nosso Deus. Então nessa noite, meu irmão, Deus me trouxe aqui para liberar algo sobre a tua vida. Se você acredita em profecia, levanta a tua mão. Ainda vai a última ainda para a tua vida. Eu profetizo na tua vida que a partir de hoje, mesmo que tu tenha que entrar no rio sujo, mesmo que tu tenha que mergulhar no rio poluído, se for a vontade de Deus, Deus vai trazer vitória para a tua casa. Deus está dizendo nessa noite, eu profetizo, que você não sairá daqui da mesma forma. Você sairá daqui uma pessoa totalmente diferente. Você sairá daqui uma pessoa entendendo o que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Deus está dizendo: ainda existe oportunidade para você tomar o caminho certo. E qual é o caminho, pastor? O caminho é a Bíblia. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: entra pelo caminho, porque a porta estreita está te esperando. Entra pelo caminho, porque eu estou esperando a minha igreja, eu estou esperando o meu servo, eu estou esperando a minha serva naquela porta, para dizer: vinde bendito de meu Pai, e abrir a porta do céu, para que você possa morar lá junto